E aí, planilheiros, como vão vocês? Aqui é o André Santos do Mentor Planilha e nesse vídeo nós vamos estar vendo como usar operadores simples matemáticos, né, em planilhas, sendo eles o soma, subtração, multiplicação, a média simples e partindo para um nível mais complexo, a média ponderada. Então fica comigo e vamos lá. Operadores simples matemáticos. Bem, operadores simples matemáticos, eles são, na verdade, né, coisas bem básicas, né, no processo de construção de uma planilha que qualquer planilheiro tem que saber como utilizar. Isso é realmente a base para qualquer pessoa que quer trabalhar com planilhas, que quer evoluir nesse mundo das planilhas, tá? Então, vamos lá, a gente vai começar primeiramente aqui pela soma. Como é que funciona a soma no Google Planilhas ou no processo de composição de uma planilha em si? Vamos lá, aqui na minha coluna C, linha 4, eu vou mostrar para vocês como é composta a fórmula do soma. A soma ela pode funcionar por arrastando valores, né, de colunas ou você selecionando esses valores. Bem, mostrando aqui um pouco mais detalhes para vocês sobre o soma, ela retorna uma série de números ou células. Bem, como eu disse para vocês, a gente pode arrastar valores, né, de linhas específicas, colunas, ou a gente pode escolher ainda valores, especificar os valores exatos, ou a gente pode fazer um combinado entre valores e itens aqui de uma coluna. Não se preocupe, eu vou mostrar para vocês na prática como isso funciona. Bem, então eu vou colocar aqui, né, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu vou vir aqui, soma, e eu vou selecionar esses dados. E ele já trouxe para mim o 21, que é a soma dessas linhas, né, da coluna C. E se eu vier aqui e colocar 1, 2, 3, pronto. E o que eu posso fazer aqui? Agora eu vou tentar botar ele para somar tudo isso aqui. E o que ele faz? Sim, ele funciona. Ele consegue somar o valor dessas duas colunas, né? Claro, eu poderia usar N colunas, né? Infinitas colunas aqui, e o soma ele consegue selecionar esses dados e fazer a soma deles. Tá? Lembrando que quando você vai trabalhar com colunas diferentes, você coloca sempre a coluna de início, né, a primeira coluna, a última coluna, né, o início da primeira coluna, que é aqui o C4, né, e o final, que é na linha 9. Tá? Então, vamos lá. Inicia aqui, né? A primeira linha é aqui e a última linha é logo aqui embaixo, linha 9. Então, ela inicia no C4 e termina no D9, né? Então, por isso que fica desta forma a soma, tá bom? E o que mais que a gente pode fazer? A gente também pode, dentro da soma, colocar valores exatos, como por exemplo, eu quero que some 1 com 2, com 3, com 4, com 5 e com 6. E ele retornou para mim o 21, né? E o que eu posso fazer também? Posso fazer um combinado das duas formas. Ou seja, eu vou colocar aqui soma de 1 com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Agora, no final, eu quero que ele some também todas essas informações aqui. Então, eu posso selecionar, ó, e o que ele fez? Ele fez para mim. Ele trouxe a soma. Então, eu tenho números, né, que eu escrevi, que eu mesmo defini, e eu tenho os números ali da coluna. Então, ele consegue fazer isso, ele consegue trabalhar
né, tanto com números definidos na mão, quanto uma seleção de linhas e colunas. Bem legal, não é mesmo? Não tem muito segredo para utilizar a função soma, tá? Agora a gente vai passar para a subtração. Lembrando, é claro, que a gente também consegue fazer isso. Por exemplo, eu tenho uma aqui e dois aqui. É claro que a gente também consegue fazer isso aqui, né? Essa coluna aqui, essa linha, junto com essa daqui. Mas é claro que para isso você precisa ficar selecionando, né? Uma por uma. Eu preciso vir aqui e agora colocar para somar também com a daqui de baixo, né? Claro que se você for usar a fórmula, você consegue selecionar conjunto de dados, né? Eu poderia selecionar um conjunto de dados aqui, um conjunto de dados aqui, um conjunto de dados aqui, que a minha fórmula de soma funcionaria da mesma forma. Vamos passar agora para a subtração. A subtração, ela também consegue funcionar dessa maneira que eu disse. Por exemplo, eu vou colocar 5 aqui e 4 aqui. Então, 5 menos, na verdade, é a coluna D5, né, menos a coluna D4. E pronto, ele me deu o resultado aqui, que no caso é 1. 5 menos 4, né? Que é o D5 menos o D6 aqui, ó. Tá bom? E vamos lá. Agora, a subtração, ela também pode ser feita através do minus. Nem todo mundo conhece, nem todo mundo usa, né? Mas a gente consegue fazer também através do minus, tá bom? Então vamos lá. Vamos mostrar como é que isso funcionaria. Eu tenho 5 aqui e o 4 aqui. Então, eu faço o minus daqui, ponto e vírgula, aqui. O minus, ele faz a diferença de um valor para o outro. Isso é muito importante. Olha só. 4 e 5. A diferença de 4 para 5, né? Fazendo invertido aqui, é um valor negativo. Menos 1. Ou seja, 4 menos 5 dá um valor negativo, menos 1. Então, o minus, ele faz também aquele processo ali, né, igual a gente fez de um menos o outro, entendeu? Aí aqui no minus a gente pode colocar vários aqui descendo, né? E a gente vai estar fazendo a subtração da mesma forma. A diferença aqui, olha só, diferença para o soma, se eu for tentar fazer isso aqui, ó, não vai funcionar. Ele vai quebrar, tá vendo? Não é assim que o minus funciona, até porque não teria o mínimo sentido isso aqui, né? Eu faço um minus, entende? Não faz o mínimo sentido. Simplesmente é o minus, ele é um valor pelo outro, entendeu? Ou você pode fazer da forma simples mesmo, menos 2, por exemplo, né? Então assim funciona uma subtração. Feito isso, vamos ver agora a multiplicação, né? Se eu tenho 2 aqui, 4 aqui, né? Eu posso fazer a multiplicação usando aqui o asterisco, ó, D3, né, por o D4. E o que ele faz? Ele me dá o valor da multiplicação, de 2 multiplicado por 4, que no caso deu 8. Bem facinho, né? É só usar o asterisco, né? Estrelinha aqui, que você vai ter aí no seu celular, no seu teclado de computador, né? Mas a multiplicação, ela também tem uma fórmula para ela, que é o multiply, né? O multiply, assim como o minus, ele retorna o produto de dois números equivalente ao operador, né? O operador estrela, né? Que foi o que a gente... O asterisco, né? Que foi o que a gente acabou de ver. Então, vamos usar o multiply. Igual multiply do 2, ponto e vírgula, com 4. Ele trouxe para mim o 8.
da mesma forma. É claro, né, que se você quiser, né, fazer uma fórmula mais bonitinha, né? E se eu tentar fazer isso aqui, ponto e vírgula de novo, e botar outro valor, ele vai quebrar, né? Porque aqui o multiply ele só considera um valor pelo outro. E se eu tentar fazer uma multiplicação aqui, aqui e aqui, o que vai acontecer? Ele vai funcionar, tá? A gente usando estrelinhas aqui, elas funcionam. Ele multiplicou 2 por 4, né? Que foi o começo aqui, 2 por 4, que deu 8. E multiplicou esse 8 por 2, que deu 16. Mas no multiply não tem como fazer. Assim como no minus, o multiply é um valor pelo outro. Ou seja, são apenas duas entradas de dados. Certo. Agora vamos ver como fazer uma média simples. Para a gente fazer uma média simples, né, matematicamente falando, a gente precisa somar ali todos os valores, dividir pela quantidade deles. Nossa, tem que fazer isso em fórmula? Não, existe uma forma bem mais fácil de fazer isso. Vou colocar aqui números aleatórios: 7, 9, 12 e 15, né? E para a gente tirar a média disso aqui, existe uma fórmula para isso, que é a média, tá? Com acento. É claro, você estando na versão em português, tá? Que é a média, tá? Então, a média, o que ela vai fazer? Ela vai fazer isso pra gente, né? Se a gente olhar aqui, ó, como funciona a média, que é o average, em inglês se fala average, né? Essa fórmula, em vez de escrever média, você escreve average, tá? Ela retorna o valor médio em um conjunto de dados, ignorando o texto, tá? Ignorando o texto, ou seja, é só numéricos, tá bom? Então, a gente consegue fazer, ó, igual a gente consegue fazer o soma, ó. A gente consegue fazer por agrupamentos, ó. Tá vendo? De A2 a 100, B2 a... E a gente consegue também botar números, botar na mão, tá vendo? Igual a gente consegue fazer no soma. Então, vamos lá. Vou fazer a média desses valores. E ele já me deu que a média é 8,33. O que ele fez aqui? É como se você tivesse feito um soma de tudo, né? E que deu 50. E isso aqui a gente dividiu pela quantidade de itens. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itens. Tá vendo? 8,33. Para você não ter que ficar fazendo isso aqui, né? Inclusive eu esqueci de botar a divisão ali, né? Para você não ter que ficar fazendo isso aqui, você tem a fórmula média, que você simplesmente seleciona aquilo que você quer, né? E ele traz a média para você. E se eu tivesse mais uma coluna aqui? E eu tentar botar isso aqui na média. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a média dos valores dessas duas colunas. De uma maneira bem simples. Ou seja, é só usar a fórmula média, tá? Agora, para fechar, nós vamos para a média ponderada. Essa ela é bem mais difícil e geralmente, em algum momento da vida, você acaba precisando usar a média ponderada e você trava, não sabe o que fazer. Como é que eu faço uma média ponderada? Putz, eu preciso de uma média ponderada, ou o meu chefe pediu uma média ponderada. Como que eu faço uma média ponderada? Bem, não é fácil fazer uma média ponderada, não é legal fazer uma média ponderada na mão, né? Talvez aí quem seja mais especialista em matemática, né, cálculos vai falar que não, né? Mas é claro, né? Você ter uma fórmula para isso é 1000 vezes melhor. E essa fórmula existe, que é o average rated. Bem, não vou saber falar direitinho isso aqui. Então é uma variação do average, né? Que é o média. O média a gente conseguiu
escrever na mão. Só que esse average aí não tem uma tradução para ele. Então a fórmula fica em inglês mesmo, tá? É o average.rated, né? Não sei exatamente, faço a mínima ideia como pronunciar isso aqui, tá? Mas vamos lá, a média ponderada ela é bem mais complexa. Ela considera valores e os pesos desses valores, né? Assim como é o funcionamento de uma média ponderada, né? Então, por exemplo, eu vou botar 10 aqui. Eu vou botar 10 aqui. Vou botar um 5, um 7, um 20, um 3 aqui e um 10. Por exemplo, se eu for fazer uma média simples disso aqui, ele vai me dar 9, ou seja, somou tudo e dividiu. Mas supomos que cada coisa disso aqui tem um peso. Então, esse aqui, por exemplo, vamos ter que contextualizar. Vamos ter que contextualizar isso aqui, né? Vou usar azul, branco, preto, vermelho, rosa e verde. Tá, vamos supor aqui que nós temos uma situação em que nós temos determinadas. Supomos que você tem uma máquina e essa máquina ela tem essas luzes aqui, né? E essas luzes elas indicam coisas nessa máquina. Então, toda vez que acende a luz verde, significa alguma coisa. Uma luz rosa significa alguma coisa. A luz vermelha, alguma coisa. E essa aqui é a quantidade de vezes que essas luzes acenderam ao longo do dia. Como cada luz dessa significa uma coisa, supomos que cada luz dessa ela tem um peso, ela tem uma importância. Então, por exemplo, vamos supor que a luz azul ela tenha o peso de importância 1. Ela não é tão importante para a gente. Já a luz branca ela tem um peso. Luz branca é complicado, né? Mas tudo bem. A luz branca ela já tem um peso 3, né? A luz preta ela tem um peso pesado. O peso dela é 10. Então a luz preta, toda vez que acende, ela tem mais importância do que as outras. Significa que a máquina, por exemplo, tá dando algum sinal de problema. A luz vermelha, eu botei muita coisa aqui, eu vou botar só 2. A luz vermelha, ela tem um peso 30. Não, tá muito alto, vai. O peso 15. Porque quando essa luz vermelha é a luz mais importante. Porque quando acende a luz vermelha, significa que a máquina parou. A luz rosa, ela já tem um peso 2, por exemplo, né? E a luz verde tem um peso 7, né? Significa que a máquina está tudo bem, está tudo certo. Então, vamos lá. A luz vermelha, ela acendeu poucas vezes durante o dia. Ela foi a que acendeu só 2 vezes. Só que a luz vermelha, ela tem um maior peso para gente nesse caso aqui, porque toda vez que a luz vermelha acendeu, significa que a máquina parou, né? E isso é muito grave, né? Então a luz azul acendeu 10 vezes, só que essa luz azul, por exemplo, ela é só uma luz que informa que, não sei, o operador parou a máquina, por exemplo, para fazer alguma coisa, ou seja, não tem tanta importância. Então, tá vendo como é que uma média simples, ela não resolve esse caso aqui? A gente precisa de uma média real, né, de uma média verdadeira de acordo com o peso que cada número desse, né, que cada aparição dessa tenha para gente. E não adianta eu fazer uma média geralzona aqui, sendo que o vermelho só deu 2, ele só está contribuindo com 2 na média, mas na verdade o peso dele é muito maior, a gente precisa olhar mais para ele, entendeu? Aí que entra o nosso average de média ponderada, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro a gente seleciona os valores. Ó, então, os valores são esses aqui. Vou apertar F1. Ah, já apareceu. Ponto e vírgula, ó. Aí eu passei para o segundo, que são os pesos de cada valor desse. Então eu vou botar aqui agora os pesos de cada valor desse e ó, ele me deu outra média, né? Bem diferente da de cá. Tá? Ele já me deu uma média diferente da de cá, porque agora ele considerou esses valores de peso.
de cada indicação luminosa dessa máquina, por exemplo. Não é algo muito comum de se usar, mas se você está no mundo das planilhas, se você faz muitas planilhas, né, em algum momento você vai precisar usar e você vai acabar travando. Então, é assim que funciona a média ponderada, tá bom? A gente tem, sempre você vai precisar do valor que você quer fazer a média e do peso de cada um desses valores. Jogo na fórmula, primeiro os valores, depois os pesos de cada um deles e ele que faça a conta, né? Matematicamente falando, né? Se você for olhar aí como que faz isso na mão, é um pouquinho chato, bem enjoado, né? Então deixa a planilha fazer isso sozinha. Para isso que as planilhas existem, né? Para facilitar as nossas vidas, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Veja, reveja várias vezes, né? Se você tá com alguma dificuldade de assimilar o conteúdo, né? Mas com o conteúdo desse vídeo você já consegue trabalhar com os principais operadores matemáticos, do mais simples até esse mais complexo aqui, que é uma média ponderada. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu curtir. Aí, se você está vendo ele pelo YouTube, você deixe aí, inscreva-se aí no nosso canal, ou se você está pelo Facebook, curta aí a nossa página, ajude a divulgar aí o nosso trabalho para que mais pessoas venham aprender cada vez mais sobre Excel e, é claro, para que você receba conteúdos, né, tanto de nível básico quanto de nível super avançado sobre planilhas, para que a gente possa, é claro, evoluir e crescer juntos. Então é isso, muito obrigado e nos vemos na próxima e fui!